Olá, meu amigo pastor Renato Ribeiro, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Que bom estar com o irmão de novo, esse amigo, esse companheiro de ministério, de caminhada. Eu quero também cumprimentar cada um com a paz do Senhor Jesus. Você que está entrando aí, Deus te abençoe a sua tarde, a sua vida, a sua família. Fica conosco aí, que vai ser uma tarde memorável, vai ser uma tarde muito gostosa. Nós vamos bater papo, interagir, falar de alguns assuntos e, principalmente, falar sobre a palavra de Deus, que é o melhor assunto, não é verdade? Que nós podemos compartilhar e dividir com cada um, tá? Estou muito feliz, pastor Renato, de ter sido convidado mais uma vez. É mais uma porta que Deus abre, não é verdade? Para que possamos falar do amor de Deus. Pastor Renato, queridão, Deus te abençoe a sua vida. Amém, meu pastor. A sua casa, a pastora, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Aleluia. Que Deus abençoe alargar as tendas na sua vida, em todo sentido, na área financeira, material, profissional e principalmente pastoral, sacerdotal, em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, eu estou à disposição, amém? Amém, meu pastor. A gente que se sente honrado de ter neste bate-papo o senhor, que é esse profeta de Deus. Pastor, antes da gente começar a bater o papo, na minha abertura aí, eu esqueci de clicar aqui no meu microfone, então provavelmente ficou mudo a minha abertura, a minha fala. Então alguns irmãos provavelmente só viram a minha imagem. O que eu pedi na abertura antes de nós entrarmos com o senhor aqui? Para que os irmãos estejam compartilhando. Como eu esqueci de clicar meu microfone aqui, provavelmente saiu só a minha imagem no primeiro... Não, saiu. Senhor? Não, mas... Saiu. É porque no meu programa do OBS aqui, eu esqueci de clicar. Para mim saiu. Então, na live, saiu só a minha imagem. Então, o que eu quero pedir, pastor, e quero que o senhor peça também, para todos os meus amigos aí do Facebook compartilhar, curtir, comentar esse bate-papo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Paulo, como é que estão as coisas? Eu sei que estamos vivendo esses últimos dias aí algo inédito. Daquele dia que batemos um papo aqui, o senhor esteve conosco aqui, né, presencial, no bate-papo com o pastor. Foi um dia, uma tarde muito abençoada, um momento muito abençoado. Mas de lá para hoje, as coisas afunilaram mais, né, pastor? As coisas pastor, afunilaram mais. Viu, pastor? Porque naquele tempo, estava podendo pelo menos reunir na igreja, ainda que com um número reduzido, né? Um número menor de pessoas, mas de uns 20 dias para cá, as coisas pioraram, assim, afunilaram ainda mais. O que o senhor está vivendo? O que o senhor está passando lá na igreja do senhor? Como é que o senhor está fazendo? Nos dá uma luz aí, pastor, sobre tudo isso que está acontecendo nesses últimos dias. É lógico que a gente não vai falar só de coisa ruim aqui, daqui a pouco nós vamos falar de muita coisa boa, mas para a gente já não tem jeito. Esse assunto é assunto do momento, sim ou não? Esse assunto... Olha, pastor, a princípio, para iniciar, nós tivemos que fechar o templo, né? Encerrar as atividades presenciais no nosso ministério. Mas isso não foi no início. Isso não foi no ano passado, não. Foi agora, nesses últimos 20 anos. Não, isso foi agora. Agora, quando foi levantado o decreto da prefeitura. Sim, eu também tive que fechar lá. Da Onda Roxa aí. E aí, no último domingo que nós reunimos lá, foi com muito pesar que foi anunciado que seria o último culto presencial, porque a igreja iria, o templo, né? Nós não, porque nós somos igreja, que o templo iria fechar e nós estaríamos impossibilitados de poder reunir, não é verdade? E aí foi muito, assim, muito triste, mas aí nós, como nós estamos assim, próximos dos outros, a gente, que bom que tem a tecnologia, pastor, verdade, de ter um grupo de WhatsApp, não é verdade? Sim.
E aí, através do WhatsApp, do Facebook, do Messenger, do Instagram, a gente tem como fazer contato com os irmãos, né? Ainda que não é próximo, não é verdade, mas a distância, nesse momento, a distância não vai impedir que a gente venha ter contato com os irmãos, não. Mas, pastor, tá difícil. Aquela vez passada, ano passado, foi um pouco, vou dizer assim, brando, né? Mas dessa vez agora, pastor, o negócio está complicado, não é verdade? E nós temos que depender, nós temos que esperar somente em Deus, né? É igual foi vinculado aí no Brasil todo, acerca da decisão daquele ministro, né? Amanhã... O ministro liberou e o prefeito... Um dos únicos prefeitos do Brasil. O prefeito pôs o pé. O prefeito pôs o pé na frente, né? Mas aí ele teve que acatar, mas só tem um detalhe, pastor. Você está sabendo aí, os pastores sabem, que amanhã vai ter uma sessão lá no STF para julgar isso aí. Então não tem nada concreto, não. Pra você ter ideia, pastor? Assim, eu, como muitos pastores, e o pastor também, eu não abri igreja. Eu não abri. Eu estou aguardando agora, essa semana, possivelmente, para domingo que vem agora abrir igreja. Eu também. O culto, porque é Santa Ceia, nossa também, entendeu? E eu estava até pensando, nos irmãos em comum acordo aceitaram. Se, por exemplo, se não abrir igreja e continuar fechada, domingo que vem, eu vou estar no monte, ministrando a Santa Ceia, pastor. Meu Deus. Pastor, domingo passado, eu sei que algumas igrejas fizeram já o culto presencial, mas eu acabei optando fazer apenas online, porque... Eu também. Mas pro domingo agora, pelo menos no culto da manhã, porque como no domingo nós temos dois cultos, 9h30 da manhã e 18 horas, neste domingo que é a Santa Ceia, estaremos, lógico, se isso não vou fazer nada fora de permissão, não, né? É lógico que é a minha ideia, não. Mas se chegar a ser definido que não pode de maneira nenhuma, eu não vou fazer, eu vou fazer só online, né? Da maneira que fiz durante um tempo, alguns irmãos participando do culto via internet, né? E a gente consagrando o pão, consagrando o suco de uva online. Mas se for liberado, porque eu sei que tem um toque de... Porque o grande problema, pastor, não é só poder fazer o culto. É porque muitos cultos, o meu culto dia de semana mesmo, começa 20 horas. 20 horas já é um toque de recolher. Lá na igreja, o culto nosso é 7h30, termina por volta de 9h15. E aí? Não tem jeito. Como é que fica, pastor? Então, hoje mesmo eu tenho o culto da Vitória, às 19h30. Porque quando é online eu faço às 19h30. Eu vou fazer apenas online. Se for liberado, no domingo, pela manhã, eu vou ministrar ceia para um grupo de pessoas. À noite também vou ministrar ceia para um outro grupo. E aí também transmitindo para quem não pode vir. Então, domingo que vem, se tudo der certo, eu acredito que o senhor vai fazer da mesma forma. Eu vou fazer um culto. Isso, se for definido que pode, tá? Porque a gente quer fazer tudo debaixo de legalidade, né? Eu sei que há uma grande perseguição contra a igreja. O prefeito Calil foi o único, praticamente, o Fantástico falou do Calil domingo passado. Porque foi o único prefeito. Só ele. Foi só ele. Então, mas se for liberado, o que eu vou fazer domingo? Santa Ceia de manhã, presencial, e à noite, presencial e online. Mas começando 18 horas, 7h10 acaba, para 8 horas, já está todo mundo em casa para ir sim cumprir o toque de recolher. Né, pastor? Todo mundo. Pastor, todo mundo. Que luta, hein? Não, pastor, põe luta nisso, nosso Deus. Eu sei que todo mundo, né, no geral, todo mundo não vê a hora, pastor, de se passar, mas falar questão de vai passar, pastor, não é bem assim não, viu? Vai demorar um pouquinho. Que não ficar um pouquinho com isso aí, viu? Meu Deus. Pastor, enquanto a gente vai continuar com o bate-papo, mas eu quero pedir você que está aí participando dessa live via Facebook, deixa aí o seu pedido de oração, porque no final, pastor, desse bate-papo, eu gostaria que o senhor orasse. Combinado? Sim. Fechado? Amém.
Fechou. Amém. Então você que está aí conosco, participando dessa live, desse bate-papo, hoje estamos aqui com o pastor Paulo César, do Fogo no Altar, e eu gostaria de pedir você que escrevesse o seu nome, um pedido de oração para que para que o pastor Paulo esteja orando, abençoando Amém. a sua vida no final desta live, em nome do Senhor Jesus. Compartilha, deixa o seu nome, deixa o seu pedido de oração. Pastor, e vamos falar um pouquinho de coisa boa, então. Vamos lá. Deus tem feito grandes coisas, ainda que num período difícil como esse. O senhor tocou num ponto aqui que eu tenho feito essa leitura também, que a internet, como ela nos faz chegar em lares, em casas de pessoas que a gente, talvez fisicamente, né? Eu tenho pessoas que estão participando das minhas lives, dos cultos online. Eu tenho pessoas. Eu percebo, São João da Fonte, que é o norte de Minas, Montes Claros. Eu tenho pessoas em São Paulo, eu tenho pessoas em Portugal, eu tenho pessoas na Itália. Quer dizer, presencialmente, não poderia lá estar ministrando a palavra, né, para essas pessoas, mas através da internet. A esse acesso, né? E eu tenho certeza que o senhor também tem usado dessa ferramenta. Eu sei que muitas pessoas... sim. Eu tenho usado na quarta, na sexta, no domingo. Glória inclusive, nesse domingo agora, pessoas de Recife, Pernambuco, né, têm entrado nas lives e Deus tem abençoado a vida delas. Oh, aleluia! Né? Que bom que tem os meios de comunicação, não é verdade? É verdade. A internet, né, pastor? Ela não tem fronteiras. Ela nos dá a oportunidade de pregar em países, em outros países, mesmo sem estar presente lá, né? Verdade. E o senhor, então, tem usado essas ferramentas mesmo. O senhor tem aproveitado aí. É usar porque, né, sem esse meio de comunicação aí, não tem como ter outro, não é verdade? Sim. Pastor, eu sempre falo que... Fica de baixo. Que tem pessoas que usam a internet para coisas ruins, né? Para as coisas que não edificam. Mas nós glorificamos a Deus que nós temos a oportunidade de... Igual agora, estamos edificando pessoas através da palavra sendo ministrada aqui. Né? E para falar de coisas boas, né, pastor? Falar das boas novas, pastor. Falar do Senhor Jesus Cristo. Em falar nisso, pastor, eu gostaria que o senhor desse aí, nos honrasse com um pensamento, com uma breve meditação aí, no mover do Espírito, amém? Sem tema, sem pauta. O que o senhor sentir aí, traz uma palavra de reflexão para a gente aqui, algo que o senhor está sentindo. Quem sabe Deus tem ministrado algo no coração do senhor da manhã de hoje, no dia de hoje, ou ministrou essa semana, e o senhor gostaria de compartilhar com os irmãos aí. Fica na liberdade, os microfones estão abertos para o senhor, pastor. Amém. Pastor, interessante que eu ministrei uma palavra ontem, nesse horário da tarde, com a missionária Juliana, lá de São Paulo. Eu assisti, eu vi. Sempre me acompanha. E eu tive o prazer e a honra que Deus me deu através da vida dela, pastor. E eu compartilhei a live com ela ontem. E foi bênção demais, não é verdade? Glória a Deus. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus e Deus operou maravilhosamente bem. Eu assisti, pastor, foi uma bênção. E quando foi a noite de ontem, eu fui pregar em uma célula, aqui, próximo de casa aqui, que por sinal foi uma bênção também. Então eu quero compartilhar um dos textos que eu ministrei, onde eu fraseei um outro. Esse texto que eu quero ler agora, para os irmãos meditar, está no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. No versículo 22, que vai dizer assim: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião,
Aleluia. Regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida Oh, a glória. chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que foi consumido pelo gafanhoto, portador, migrador, devorador, o meu grande exército que eu enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vós fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, Oh, e que glória. eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Nossa, eu amo essa passagem de Joel, porque aqui a Bíblia está dizendo que Israel passou por um tempo, o inimigo queria envergonhar Israel, os filisteus queriam envergonhar Israel, os reis queriam envergonhar Israel, mas o que não sabia é que Deus foi, Deus era e Deus é com eles. Assim como Deus foi no passado, Deus continua sendo Deus e vai continuar sendo Deus eternamente. Aleluia. O que me chama a atenção aqui, Glória no que o profeta Joel disse, que através da palavra de Deus, ele pronuncia, ele declara, e o meu povo, Israel, nunca mais será envergonhado. O que eu aprendo com isso? Que tem muitas pessoas, por esse tempo que estão passando aí, eu não estou falando, pastor, somente nesse tempo de pandemia, não. Eu estou falando de coisas que acontecem há anos na vida da pessoa. É coisa lá de trás, lá. Porque tem muitas pessoas que elas são envergonhadas pelas circunstâncias, são envergonhadas pela situação, são envergonhadas até mesmo pela posição que ele exerce. Não é verdade? Quantas pessoas são humilhadas? Quantas humilhações as pessoas sofrem, né? A gente vê no tempo de hoje, no século XXI, o preconceito, não é verdade? O racismo, né? A diferença de classe, não é verdade? Quem tem muito tá bom na fita, quem não tem nada não tá com nada, tá sendo assim, colocado de lado, escanteio, mas isso aí é questão de vergonha, é a pessoa ser envergonhada, e aqui Deus, ele diz, né, categoricamente, e o meu povo não será envergonhado nunca mais, não é verdade? Então, você que está no Facebook aí, acompanhando, meu querido, se porventura você passou tempo, se porventura você passou dias, ou você que está sendo envergonhado, não esqueça, no tempo vindouro, no tempo de Deus, Isaías 63:7, amém, querido? No lugar da vergonha que passou, te darei dupla honra. Deus está te dando dupla honra nesse dia, Deus está te dando dupla honra nesta hora, em nome de Jesus. E você, a sua casa, a sua família, não será envergonhado nunca mais. Aleluia. Amém, profético isso, pastor. Pastor, mas por quê? A pior coisa que pessoas tem. sendo envergonhadas. Quantas pessoas? Isso, pastor. Nossa, quantas pessoas sofrem? Pessoas sofrem por ser envergonhadas. Sofrem porque passa vergonha. Entendeu? Olha só, é tão forte isso, pastor, que tem pessoas que ela tem dentro dela uma auto-rejeição. Ela tem auto-rejeição, entendeu? E ela, por se sentir rejeitada, ela sofre, ela passa vergonha com isso aí. Né? Agora a gente percebe aí, na questão da saúde, pessoas, vamos colocar aqui assim, pessoas que são obesas, ou seja, que são gordas, elas sofrem. Por quê? Porque elas são rejeitadas. Elas passam vergonha por causa disso, não é verdade? Às vezes, um jovem, né, de classe baixa, né, uma jovem de classe baixa,
às vezes, eles são separados do meio daqueles que estão da classe média, da classe alta, não é verdade? Então, além disso, pastor, o maior sofrimento, tá? O maior sofrimento, a maior vergonha que a pessoa passa é dentro dela. Meu Deus. É dentro dela. Deus. Né? A pessoa que é envergonhada, uma pessoa que é ludibriada, uma pessoa, sei lá, que é rejeitada, isso é passar vergonha. O povo, o exército inimigo queria envergonhar Israel. Queria que o povo de Deus se fosse envergonhado. Mas Deus, ele entra com a palavra taxativa e fala, e o meu povo, nunca mais será envergonhado. Nunca mais. Meu Deus. E no lugar da vergonha, entendeu? Pastor, Deus diz que dará dupla, duas vezes. Dupla honra. Meu Pai. Dupla honra. E sabe, pastor, e sabe aonde me arremete essa questão da dupla honra? Você vai lembrar aí. Ainda que Deus permitiu, né, lá em Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo de Jó, mas menos na vida dele, não é verdade? E na trajetória, no texto, na pregação, nós já pregamos sobre isso aí, o pastor já pregou, eu já preguei, não é verdade? No final, o que Deus faz? Deus honra Jó e dá tudo ele em dobro, 2 vezes mais, entendeu? O diabo achou que envergonhou Jó. Pastor, a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Você que está em casa aí, vendo esse bate-papo, participando desse bate-papo, através desse profeta de Deus, pastor Paulo César, entenda, você é propriedade do Senhor. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode tocar na sua família. Ele não pode tocar na sua casa, porque você, creia nisso, é propriedade do Senhor Jesus. Escreva aí. Eu sou, a minha família é propriedade do Senhor Jesus. E aqueles que são de Deus, pastor, o maligno não pode tocar. Pastor, o maligno não pode tocar na igreja, na eleita, na amada, na escolhida, porque a igreja é de Deus. O povo que se reúne, o povo que adora Ele aqui na face da terra, são propriedades do Senhor, e o maligno não pode tocar. Pastor, quero fazer menção a esta palavra do Senhor e lançar uma palavra profética aqui para cada um que está participando neste momento e que vão assistir posteriormente. Eu vou fazer menção do texto que o senhor leu. No lugar da vergonha, Deus dará dupla honra. Creia nisso em nome de Jesus. Oh, aleluia, pastor. E outra coisa, pastor, algo que o pastor disse aí também, que a Bíblia, ela tem uma promessa de Deus, ela tem até uma advertência, né? Não é para crente. A advertência que Deus dá é para o ímpio também, para o mundano. Sim. E quando fala assim, ai daquele que tocar no meu ungido. Meu Deus. Pastor, isso é forte. Aqui, ó, isso é perigoso. Isso é perigoso. Ai. Esse ai de Deus, nosso Deus. Só quem é vítima, né, do ai de Deus é que sabe. Porque isso é tremendo, isso é forte. E olha, interessante que a palavra de Deus diz assim, o meu povo sofre por falta, né, de conhecimento. Muitas vezes, nós pegamos versículos isolados na Bíblia para poder você debater, para você colocar como desculpa, para qualquer coisa. Esse ai daquele que tocar no meu ungido não é somente o que está lá fora, não, pastor. É mais para quem está de dentro e mais para aquele que conhece a palavra de Deus. Verdade. Por que eu estou falando isso aí? Eu estou falando isso aí na questão do irmão levantar contra o outro, é o irmão fazer fofoca com outro irmão, entendeu? É esse tipo de situação aí. Ai daquele que tocar no meu ouvido, não é verdade? Então nós temos que atentar para poder entender
o texto, o contexto da palavra de Deus. Porque a Bíblia, você não deve ler somente por ler. Você tem que ler e entender. E mais do que entender, buscar revelação de Deus. Revelação do alto, né? E aqui, quando ele diz aqui, que no lugar da vergonha que passou, te darei dupla honra. Dupla honra. E Deus vai honrar muitas pessoas que estão acompanhando aí. Deus vai acompanhar, vai abençoar, viu? Eu creio, meu pastor, eu creio nisso. Porque há pessoas, pastor, que estão passando vergonhas, às vezes estão sendo envergonhadas. Eu sei que o senhor vai entender o que eu vou dizer. Às vezes a pessoa, durante muitos anos, durante um bom tempo, ela teve um ótimo emprego, um excelente salário, e ela era vista de uma maneira pela sociedade. Porque, infelizmente, pastor, a sociedade vê assim, né? E agora, quando a pessoa fica desempregada, aí começa a vir. Porque às vezes a pessoa fica desempregada um dia, 2 dias, um mês, mas quando o tempo passa, 2 meses, 3 meses, né? Até ao olhar dos familiares, ao olhar da sogra, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma sogra e um sogro que são como pais para mim. Eu não tenho uma mãe, eu tenho 2 mães. Eu tenho a minha mãe, Dalva, e tenho a minha sogra, Dona Jareza, que me trata como um filho. Eu não tenho só meu pai Gerson. Eu tenho meu pai e tenho o seu João Rafael, que é meu sogro, que é um pai para mim. Mas quantas pessoas que às vezes, num período como esse, às vezes fica desempregado, aí a família começa a olhar com aquele olhar crítico. Às vezes não fala, pastor, mas o olhar da pessoa, quando ela abre a geladeira para pegar alguma coisa para comer. Eu sei que, pastor, a gente acha que isso é coisa de outro mundo e não é. A gente acha que isso é coisa que não é real, mas é real. Ali, às vezes, um familiar, um parente, vê a pessoa abrindo a geladeira e ela está desempregada e às vezes só tem um na casa trabalhando. Dando um exemplo aqui, eu estou dando esse exemplo, mas poderíamos dar muitos exemplos e de repente elas são humilhadas. No olhar, pastor, às vezes a pessoa não fala nada, mas no olhar a pessoa é humilhada, porque às vezes está um mês, 2 meses, 3 meses desempregada. Ou mais, né, pastor? Tem pessoas que às vezes ficam um período longo e ali ela se sente humilhado. Mas esse período de humilhação vai passar. Creia nisso, você que está aí nos assistindo, você que está se sentindo envergonhado. Pastor Paulo está lançando essa palavra profética, é de Deus. No lugar da vergonha, o Senhor te dará dupla honra. E o pior de tudo isso aí, sabe, pastor, sabe qual é o maior risco dessa colocação que o pastor colocou aí? Vamos colocar aí pai de família, né? Fica desempregado 15 dias, 1 mês e tal, mas quando fica anos sem trabalhar, não é verdade? E aí, você sabe que tem pessoas para julgar, né? Sempre. O que não falta é pessoa para julgar. Então, o perigo, pastor, o perigo disso aí é quando a pessoa, ela ouve, talvez eu estou falando para alguém que está aí acompanhando agora. Tem situações que a pessoa é tão humilhada que ela se fecha para dentro dela e ela fica só ouvindo, mas ela fica com medo, ela fica com receio de querer pronunciar, de colocar para fora, entendeu? Esse é um perigo. Quando aonde acontece casos de muitas pessoas que hoje sentem a síndrome da depressão e da depressão. Sabe por quê? Porque ela guarda, ela acumula dentro dela todo o sentimento negativo. Meu Deus. Onde a gente vê pessoas doentes. Às vezes não é doente no corpo, pastor, mas é doente na alma. Isso. É da alma. Pastor, a pior doença, a pior enfermidade não é externa. A pior enfermidade, a pior doença é interna, entendeu? Onde a pessoa está machucada e ninguém está vendo que está machucada. Só ela sabe que está machucada, entendeu? Ferida da alma. E olha que ferida da alma, pastor, é complicado. É complicado, né? É igual eu preguei ontem lá na célula. E falei assim, e tem pessoas que ela passa por tanto momento difícil, por
tanto momento complicado que às vezes ela fica com vergonha. Olha só, olha que a vergonha entrando aqui. Ela fica com vergonha de compartilhar, ela fica com vergonha de chamar alguém para conversar, para desabafar, para tirar aquele peso de dentro dela, né? E a pessoa, ela é que nem repolho, né? No bom sentido, perdoe a expressão, porque o repolho, quando ele nasce para dentro, ó, né? Ele nasce para dentro, não é verdade? Então a pessoa, ela se fecha dentro do mundo dela, ela se fecha dentro dela, e aí aquilo se torna uma bomba, pastor, entendeu? quando a pessoa chega nesse ponto, e quando a pessoa chega nesse ponto, já não adianta nada humano. Não tem remédio. Adianta, acabou. Não tem remédio. Não tem remédio manipulado. Não tem psicólogo. É lógico, não estou aqui, pelo contrário, os psicólogos também são uma profissão que Deus deu inteligência ao homem para trabalhar na mente, né? para curar a mente de muitas pessoas. Mas chega um momento que não é uma doença mental, não é uma doença física, é uma doença espiritual. E nesse momento, só a mão de Deus. Só a mão de Deus. Mas nada. Por quê? Porque, pastor, veja o que é mais perigoso ainda. Olha só, meu Deus, é forte. Quem sabe tem pessoas que já passaram por isso e sabe do que nós estamos falando, não é verdade? Que espiritualmente falando, pastor, a maior guerra, a maior luta que uma pessoa passa é a batalha da mente. É a batalha da mente, entendeu? É a guerra, Satanás, uma guerra que acontece aqui, pastor. É uma guerra travada. O alvo de Satanás nem sempre entendeu? Julgar a pessoa na cama, por enfermidade. Mas o alvo do diabo é esse aqui, ó. É controlar a mente da pessoa, não é verdade? Então, pastor, essa questão aí que nós estamos falando aqui agora, acerca da vergonha, acerca da dupla honra, nossa, o que tem de pessoas, pastor, que precisam ser curadas, não é poucas não, pastor, é muitas, muita pressão, entendeu? É muito problema. Nosso Deus, é só Jesus, pastor, só Jesus. Só Jesus. Ô pastor, é esse Jesus que nós estamos falando que tem o poder de ir aonde a mão do médico não pode ir. Não pode, não vai. Aonde um bisturi, né? Aonde um remédio não pode fazer efeito, a boa mão de Deus pode fazer efeito. A boa mão de Deus pode trazer cura para os ossos, cura para o sangue, cura para os nervos, cura para a mente, porque a gente está falando, tem pessoas que são, às vezes, a enfermidade dela não é física, não é num órgão, é uma enfermidade na mente, né? A pessoa está doente mentalmente, e isso pode ser, é lógico que não é a minha área, eu não sei, mas a gente entende de pessoas, porque a gente lida com pessoas, tem pessoas que às vezes que estão estafadas, cansadas, depressivas, pessoas que estão... verdade. Às vezes é fadiga, pastor. Cansado. Posso falar? Eu sei que o senhor vai compreender o que eu vou dizer aqui, porque nós temos o mesmo espírito. Deus tem falado no meu coração que Deus abençoe o pastor Wesley, Deus abençoe o pastor Wesley, lá da Unida do Monte Azul, o pastor Wesley, Deus abençoe o Wesley Ribeiro, Ângela Fontino, um tanto de gente está com a gente aí, olha. Deus abençoe vocês. Olha só, pastor Paulo, Deus tem falado no meu coração que nesse período de pandemia, existem muitas pessoas que estão fadigadas mentalmente. A pessoa tem os noticiários, as notícias só de morte. Eles estão mostrando pessoas enroladas no lençol, mortas, esperando para ser... Olha que a mídia tem mostrado, essa mídia terrível. Né? Pessoas, isso está fadigando, isso está trazendo cansaço mental para as pessoas. Pastor, isso traz, meu Deus, isso traz terror na mente da pessoa. Terrorismo psicológico. É muita informação, entendeu? E se a pessoa
não tiver uma mente assim, sadia, uma mente sólida, ela vai acumular, ela vai absorver aquilo tudo e vai entrar em pânico. Meu Deus. Vai entrar em pânico. Sim. Acabou, entendeu? Talvez o pastor sabe, os pastores que estão aí, eu costumo dizer que a gente que é pastor, né? A gente sempre reúne para estar conversando assuntos, concernentes à igreja, a vida secular, sim, a vida particular, mas tem um estudo aí que aumentou consideravelmente consultas em médicos psiquiátricos, aumentou o número de remédios psicotrópicos de pessoas que estão apavoradas, que estão em pânico. Estão em pânico. Entendeu? Eu não estou dizendo por causa desse tempo de pandemia, não. Eu estou dizendo acerca de problemas que as pessoas passam, pressão dentro de casa, pressão no trabalho, não é verdade? Então eu quero fazer um conjunto de pressão que as pessoas recebem na vida delas. Agora vem esse tempo agora, não é verdade? Vem para poder jogar um balde de água fria nas pessoas. Entendeu? É complicado, pastor. Nós já vínhamos, né? A humanidade já vinha de situações, né? Não precisa ir muito longe aí, de crises financeiras em vários países, crises emocionais, crise de caráter, né? Porque, me desculpe que eu vou dizer para o senhor que assistindo esses dias os noticiários, né? E falo isso, eu sei que tem pessoas de outro. Falar nisso, um abraço para o pastor Elmert, está lá em Uberlândia nos assistindo agora. Amém. Mas foi falado em rede nacional, Belo Horizonte, pastor, alguns empresários pagaram R$600 para furar. O senhor viu isso? Para furar a fila, e mesmo assim foram lubridiados, tomaram soro no lugar da injeção. Eu tô rindo aqui, mas é para chorar, porque eles furaram fila, acharam que estavam furando fila, pagando R$600, e já estavam fazendo algo errado, só que eles também foram passados para trás. Eles tomaram vacinas que eram soro, coisa falsificada, não tinha nada de vacina. Sabe o que é isso, pastor? Porque uma das principais crises da humanidade hoje é a crise de caráter. Pastor, pessoas furando filas. Olha só, me desculpa aqui, mas isso é nota. Um abraço para o pastor Gerson Júnior, da Quadrangular do São Geraldo. Está dizendo assim: pastor Paulo, já fui muito abençoado através das suas orações de madrugada. Um beijão, pastor Gerson, no coração, um beijão, pastor Gerson. Isso. Pastor, deixa eu dizer algo para o senhor. Pastor, eu não estou aqui trazendo à nossa memória aquilo que nos traz desesperança, não. Eu estou sendo apenas o que a mídia tem mostrado nos últimos dias. É lógico que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, mas notícias atuais. Enfermeiros fingindo que está vacinando alguém, pastor. Olha que absurdo, que covardia. Covardia. O idoso vai ali, enfrenta a fila. É lógico, nós não estamos generalizando aqui. Existem profissionais da saúde que têm amor à profissão, que amam a profissão, que dão a sua vida pelas outras vidas. Mas eu estou falando desses, que existe uma crise de caráter neles, que fingem. O senhor viu isso? Eles fingem. Seringa vazia, pastor, injetando ar. Olha só. Injetando ar. É brincadeira, pastor. Que absurdo. Pessoas furando fila, pastor. Pessoas furando fila. Pessoas pagando para furar fila. Sendo roubada. Pessoas pagando para furar fila e mesmo assim tomando vacina falsificada, tomando soro. Falsificada. Pastor, olha só. A maior crise da humanidade nos últimos tempos não é só a crise financeira. Não é. Não é só a crise emocional. Mas existe muita crise. Pastor, com
como pode? Como pode? Não pode. A gente fala isso com tristeza no coração. Um abraço pro pastor Augusto Tadeu, meu gaço que tá com a gente. Um abraço pro pastor Elmert. Um abraço pra Ângela Fortinati. Um abraço pro pastor Wesley Ottoni, da Igreja Unida do Monte Azul. Um abraço para todos que estão com a gente aí. Pastor, é realidade. Não tem como fugir realidade, realidade. Esta crise... É fatos reais, né? Fatos reais. Fatos reais. Que, por sinal, entristece o coração da gente. Sabe por quê, pastor? Veja bem. Honestidade existe? Existe, claro. Pessoas honestas existem? Claro. Existe. Pessoas boas? Existe. Entendeu? Mas só que tem pessoas ruins. Mas que bom que é minoria. Verdade. Que bom que é minoria. Porque isso aí é um fato isolado da minoria. Que não são sensatos. Não tem amor ao próximo. Pastor, eu tenho falado ultimamente que nos tempos de hoje, o homem, pastor, eu estou generalizando, o homem hoje na terra, eles perderam a sensibilidade e perderam o temor a Deus. E o pior, que traz mais tristeza, pastor, é que está perdendo amor ao próximo. Isso é perder amor ao próximo. Pastor. Aquele ditado, cada um por si e Deus por todos. Olha só que absurdo. Pastor, prefeitos, governantes que foram colocados lá para cuidar da população, extraviando, usurpando dinheiro público, pegando dinheiro, pastor, que era para investir em hospitais, que era para investir nessa... Nós estamos em meio a uma pandemia há mais de um ano, pastor, há mais de um ano que o mundo está sofrendo com isso, e tem prefeito embolsando dinheiro, pastor, tem governantes embolsando dinheiro. Sabe por que às vezes esses governantes... eu não estou aqui falando de partido, eu não estou aqui... porque eu sou de Jesus, né? Eu sou de Jesus, eu respeito e honro as minhas autoridades, mas eu sou de Jesus, eu não sou de partido A e eu não sou de partido B, mas tem prefeitos, governantes usando a pandemia para embolsar dinheiro, para roubar dinheiro, e isso não vai ficar oculto. Pastor Joel Salles, Deus abençoe meu querido pastor Joel Salles, está com a gente aqui também na live. Um abração pro Joel também, um abração para ele, para mim, um abração para ele. Pastor, existem governantes, prefeitos que estão usando a pandemia para usurpar, para extraviar dinheiro, aproveitando que com a lei, né, como estamos numa pandemia, não é preciso ter como é que fala quando faz um orçamento? Tem um nome isso, me desculpa, fugiu aqui agora. Licitação, lembrei. Licitação, Não é preciso ser feita licitação, porque é estado de urgência, né? Então, com isso, acaba comprando na mão de fábricas, de conhecidos, com um valor bem mais alto do que a realidade. Pastor, eu vou repetir e eu encerro minhas falas nisso aqui, que isso aqui já dá até sede. Meu Deus, a maior crise talvez não seja só financeira. A maior crise talvez não seja só a crise emocional. Eu sei que as pessoas estão passando mentalmente, as pessoas estão cansadas, estão fadigadas, há pessoas deprimidas por causa da pandemia, há pessoas isoladas, não é por causa do toque de recolher ou por causa da lei do isolamento, para não ser infectado, mas estão isoladas porque estão assombradas com isso tudo. Mas existe uma crise que é a crise de caráter. Meu Deus. Verdade. Glória a Deus. E Deus verdade. Já nos alertava a respeito disso quando Deus falava com Salomão. Quando Salomão foi apresentar o templo, 2 Crônicas, Salomão foi apresentar o templo que ele havia construído a Deus.
Deus começa a falar com Salomão que o povo tinha uma facilidade para se corromper, para se desviar do caminho dele, mas ele diz assim, pastor, mas e se eu fechar o céu e não tiver mais chuva? E se eu não permitir que a plantação cresça? Aí Deus diz para Salomão assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Maus caminhos, né? Ah, pastor, existe uma crise de caráter. Tem. E nós precisamos, enquanto igreja, entrarmos nesta guerra e orarmos para que Deus traga a luz, para que Deus mude essa situação, para que Deus mude essa história. Forte abraço para Terezinha Rodrigues, dizendo glória a Deus, glória a Deus. É com o senhor, pastorzão. Fala aí que, meu Deus, minha boca até secou aqui com essa situação. Só Jesus. Amém. Ô pastor, é o seguinte, veja bem, eu não sou político, nem quero entrar em política. O pastor também não é político, nem quer entrar em política, mas isso faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do dia a dia, entendeu? Mais ou menos assim, querendo ou não, a política ela está inserida no meio. Por quê? Nós sabemos que a política ela veio, desde o começo dos tempos romanos. A política vem de lá para cá, entendeu? E o que acontece hoje, acerca de desvio, às vezes de corrupção, tudo isso aí, isso vem há muito tempo, não é verdade? Quer ver só? Quando Judas negocia, entendeu? As 30 moedas de prata para trair Jesus, foi feito eles conversaram, né? Formaram ali uma cúpula e conversaram, porque na época lá foi muito sério. Jesus levou uma ameaça muito grande para eles, porque ficaram com medo que o novo rei tomasse o lugar deles. E olha que Barrabás, que era político, Então Judas, o diabo, entrou na mente de Judas para poder falar assim, olha, vamos ser aliados a Barrabás, porque Barrabás ele é político, e Barrabás vai mudar essa história aí. E aí o diabo pegou Judas, né, para negociar na época, para poder trair Jesus, né? Então, a corrupção vem desde o começo. Né? A gente vê aí, e até hoje acontece, a questão da venda de votos. Isso acontece, isso vai acontecer sempre, entendeu? Então eu vejo, por esse lado aí, que a política vem bem lá de trás lá. Mas só que nós temos que ter a mente de Cristo para não ser levado e nem envolvido a essas falcatruas. Entendeu? Esses desvios, esses roubos, né? Essa farsa, né? O que está por trás aí dos bastidores, não é verdade? Porque, querendo ou não, essa briga não é minha, não é sua, não é verdade? Isso aí é briga lá do Senado, lá do Congresso, lá, como diz, é de gente grande. E nós não, nós somos pequenininhos, nós somos humildes, não é verdade? Nós podemos fazer para Deus é orar a Deus, né, pastor? O que nós podemos fazer é orar a Deus para Deus dar entendimento para eles, Deus pegar aqueles que estão lá e que segundo eles, né, foram escolhidos por nós para defender os direitos, os nossos direitos. Então defenda aí. Eu vou falar algo aqui, pastor. Eu sei que a minha voz não vai chegar até eles, mas você político aí que é evangélico, que foi eleito pelos evangélicos, pelos cristãos. Não vou falar só os evangélicos aqui não, porque essa situação está também afetando as igrejas católicas, as missas. Não é só os cultos, não. Então, você aí que do Senado, deputado estadual, federal, você vereador da cidade de Belo Horizonte, você que ganhou, que chegou aí através do voto da população, e você levantou a bandeira que iria defender
defender a família, iria defender os cristãos, para que lei nenhuma atrapalhasse o que a lei nos garante, que é a liberdade de culto religioso, que é a liberdade de cultuarmos a Deus. Você, faça o seu papel, deputado, faça o seu papel, vereador, faça o seu papel, deputado federal, senador, o presidente da República, o papel todos. Não é hora de dividir, não é hora de ficar procurando quem está certo, quem está errado, procurando se afrontar ou se acusarem uns aos outros. É hora de reunir e trazer solução e fazer uma distribuição honesta das vacinas, não permitir que haja fraudes, que haja fura-filas. Pastor, deixa eu falar um negócio com o senhor. Depois da manhã é quinta-feira, correto? Isso, Quinta-feira eu faço 47 anos. Ô, Glória! Eu estou esperando o dia. Eu estou esperando o meu dia para chegar o dia que eu vou vacinar. Pastor, que eles que chegaram lá através do voto da população e fizeram promessas que iam lutar pelos nossos direitos. A hora é essa. E aí? É lógico que a hora é sempre. É lógico que a hora é sempre, né? Mas chegou o momento, vereador. Você que se diz evangélico, você que diz cristão, vereador. Chegou a hora de você lutar com todas as suas forças. Você que é deputado, fazer justo, né? O voto, federal, senador. É a hora de vocês lutarem para que nós possamos vencer essa pandemia, vencer isso tudo. Porque fazer promessa é fácil. Chegar lá dizendo que vai defender os cristãos, defender a família, defender o povo de Deus, defender a liberdade de culto. Eu não estou aqui falando como pastor, não. Eu estou falando como cidadão. Como pastor também sou cidadão, eu tenho direito de reivindicar. Mas falo aqui como cidadão. Nós temos o direito, nós cidadãos temos direito de reivindicar. Nós queremos garantido por lei. Garantido por lei. É o direito eles nosso. Façam jus, pastor. É o direito nosso. Eles façam jus. O salário deles não foram diminuídos nem R$1. Nada. O salário dos vereadores, deputados, senadores, todos os governantes, desde o vereador até o presidente da República, não foi tirado, não foi diminuído R$1. Nada. Interessante, pastor, que a gente levanta assim uma conversa, um bate-papo. Interessante, já percebeu que nos bate-papo, nas conversas, a política sempre está inserida no meio também. A política sempre é inserida, né? Às vezes a gente quer falar de outros assuntos, né? Fala de Bíblia, fala de milagre, fala de Jesus, mas a política, ela entra, nem que se esbarrar um pouquinho, mas a política, ela entra no assunto, né? Não é verdade? É verdade. Pastor, enquanto nós podemos reivindicar, como é que a gente fala? Com as mangas do braço, né? Arregaçar as mangas e trabalhar, reivindicar, exigir os nossos direitos enquanto cidadãos. Mas enquanto cidadãos do céu, nós vamos fazer algo agora, pastor. Nós vamos orar.